Paz do Senhor aos adolescentes da DMDF. Estamos mais uma vez juntos online para estudarmos a última lição do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, cujo título é Glória a Deus pela Família, que tem como texto bíblico Gênesis 12, de 1 a 3. Bom, antes de iniciarmos a nossa aula, convido os amados adolescentes para que curvem as suas cabeças para que possamos fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, venho à Tua presença pedir a cobertura do Teu sangue precioso sobre minha vida e da minha família, bem como sobre a vida dos adolescentes e suas famílias e de todos aqueles que compartilham conosco dessa palavra, para aprendermos um pouco mais de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados, vamos à nossa lição. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Pegaram a sua Bíblia? A palavra de Deus diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, antes de iniciarmos nossa lição, eu convido os amados para fazermos uma recapitulação dos temas estudados nesse trimestre. O tema proposto pelo comentarista para este trimestre foi, em nossa revista, A Família Cristã. Na lição de número 1, que tem como tema O que é família, ele nos ensina sobre a origem da família, explica a importância da família e nos conscientiza sobre os planos de Deus para a família. Na segunda lição, o tema apresentado é Há algo errado com a família?, onde nos apresenta os atuais problemas da família, nos alerta sobre o problema da falta de conhecimento de Deus e nos chama a atenção sobre as consequências do pecado. Já na lição de número 3, ele nos alerta sobre o seguinte tema: obediência e adoração, nos propondo uma vida transparente e sem aparência, sem mentiras, bem como que analisemos a obediência e sua relação com a adoração, e nos explica o dever de obediência aos pais. A lição de número 4 nos traz o tema Eu devo ser assim? Nessa lição, ele nos conscientiza que a natureza humana tende para o mal e nos afirma que, para resistirmos ao mal, somente com a ajuda do Espírito Santo, nos encorajando assim para termos uma vida de submissão ao Espírito de Deus. Já a lição de número 5 nos apresenta o seguinte tema: como viver com o diferente? Nesta lição, ele nos leva a compreender que as pessoas são diferentes umas das outras, nos ensinando que a diversidade é dádiva de Deus e nos mostra que se relacionar bem com o diferente depende de nós. A lição de número 6, o tema é Meus pais têm religiões diferentes. E agora? Para discorrer sobre este tema, ele nos explica o que é a religião, nos conscientiza que Deus deve ser amado sobre todas as coisas e nos propõe uma maneira de pregar o Evangelho à família. A lição de número 7 nos traz o seguinte tema: na separação entre os pais, como agir? Para entendermos este tema, ele nos explica que a vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel. Nos mostra a realidade da separação
e nos instrui sobre como agir na situação de separação dos pais. Já a lição de número 8 nos traz o tema ouvindo os pais ou os amigos. Essa lição nos mostra a amizade como presente de Deus, nos leva a refletir sobre a influência das amizades e nos conscientiza a respeito da importância da amizade com nossos pais. A lição de número 9 nos traz a reflexão sobre o seguinte tema: obrigações em família. Para tanto, nos esclarece que temos obrigações na nossa família, nos explica que a obediência é um estilo de vida e nos ensina que temos obrigações espirituais na família. A lição de número 10 nos ensina sobre o seguinte tema: caráter, a melhor herança. Conceitua o que é caráter, nos explicando sobre a nossa herança material e espiritual e nos alerta sobre o perigo da avareza. A lição de número 11 traz um tema muito atual e presente em nosso dia: a mídia virtual e a família, nos esclarecendo sobre o papel da mídia virtual, nos ensinando sobre os seus perigos e explica-nos os perigos da mídia virtual para a família. Já finalizando o trimestre, ele nos traz a lição de número 12 com o seguinte tema: outros tipos de família, nos explicando sobre os diversos tipos de família, bem como nos mostrando a importância da família para a nossa fé e afirmando que Deus ama a família. Bom, depois de relembrarmos todos os temas estudados nesse trimestre, vamos à nossa lição de número 13. Então vamos lá. Pegue a sua revista e vamos começar a nossa lição, que diz o seguinte: desde a sua criação, Deus projetou grandes planos para a família. Foi o que vimos durante todo esse trimestre. Nesta lição, vamos encerrá-lo glorificando a Deus e relembrando que herdamos de Abraão as promessas feitas pelo Altíssimo para as famílias. Assim, como a família de Deus, nós temos também uma missão a cumprir. Você sabe qual é essa missão? Vamos para o tópico o subitem de número 1, a promessa de Abraão. Imagine um convite para você fazer uma viagem. Entretanto, ao invés de o convite vir acompanhado por com tudo pago, ele viesse acompanhado por faça as malas e vá para onde eu te mostrar. E então, achou uma boa ideia? Apesar de parecer uma história sem sentido, isso realmente aconteceu. Gênesis conta a vida de Abraão, que foi chamado por Deus para sair da casa de seu pai e fazer uma viagem a uma terra que ele não conhecia. Ele não sabia para onde iria e tampouco como seria sua viagem. Abraão sabia apenas que era plano de Deus, por intermédio dele, abençoar todos os povos do mundo, conforme nós lemos em Gênesis 12, de 1 a 3. Vamos ler novamente? Olha o que diz Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O pai da fé não sabia o final dessa história.
Ele apenas confiou em Deus e decidiu obedecê-lo. Por isso, experimentou o poder divino, viu milagres e a realização das promessas divinas se cumprindo em sua vida. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Abraão conforme a promessa. Está lá em Gálatas 3:29. Vamos ler? Gálatas 3:29 diz o seguinte: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E que por isso somos acompanhados, conforme essa palavra, pela promessa de sermos abençoados, tanto quanto a missão de abençoar o mundo. Por intermédio de Abraão, Deus tem abençoado várias gerações. Será que o mesmo tem acontecido com você? Neste tópico, Paulo nos diz que se somos de Cristo, somos herdeiros no sentido absoluto, ou seja, que pela fé somos descendentes de Abraão, tanto das suas bênçãos espirituais como de todas as suas promessas. Amém? Vamos partir para o tópico subitem de número 2, que diz: de casa para o mundo. Deus lhe convida a obedecê-lo, para que através de sua vida ele abençoe a sua família e as de toda a terra. Qual tem sido a sua resposta para esse convite? Desde o chamado de Abraão até os nossos dias, muito tempo se passou, mas a palavra e as promessas de Deus não mudam. O Altíssimo chamou Abraão para sair de sua casa, do meio de seus parentes, e a consequência disso foi a promessa que alcançou todo mundo. É uma tragédia a família se fechar em si mesma e esquecer de que há muitas pessoas do lado de fora que precisam ouvir a palavra de Deus. Que digamos um sim bem alto ao chamado de Deus para a nossa família. E assim como Abraão, levemos a nossa família para abençoar o mundo. Em Mateus 24:35, o que diz a palavra? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, a promessa de Abraão, lá em Gênesis, ela se estende até a nossa geração. E as palavras do Senhor não se passarão e as promessas de Deus para as nossas vidas, elas se cumprirão. Vamos para o tópico, o subitem de número 3. Glória a Deus pela família. Já parou para pensar em todas as bênçãos que Deus lhe concedeu? Certamente são muitas. Então, pense em todas as bênçãos recebidas no último ano. São tantas que chegam a ser incontáveis, não é mesmo? Por isso, deve lhe faltar palavras para expressar tamanha gratidão. O que fazer então? Seja grato a Deus pela sua família, cuidando dela. Assim como ele confiou a seus pais a responsabilidade de cuidar de você, é seu encargo de amá-lo e de obedecê-los. Atualmente, há uma geração de adultos que não respeita a seus pais e que os abandona na velhice, esquecendo completamente de quantos cuidados eles lhes dedicaram ao longo da vida. Portanto, obedeça ao mandamento do Senhor, respeite ao seu pai e à sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Este é o mandamento com promessa, que cada dia você agradeça e dê glória a Deus pela bênção de ter constituído
e lhe dado a sua família. Finalizando nossa aula, eu lhes convido a compartilhar o que vocês colocaram em prática, os ensinamentos aqui adquiridos em suas vidas. Coloque no papel, reflitam e vejam que ao longo desse trimestre, os ensinamentos adquiridos através das lições, vocês conseguiram colocar em prática. Então, vamos para a nossa conclusão, já finalizando a nossa aula. Não importa como é sua família, se grande ou pequena, se barulhenta ou silenciosa, a sua família é um presente de Deus para você. Ainda que por vezes você e sua família passem por momentos de dificuldades, conflito ou desavenças, nunca se esqueça, a família nasceu no coração de Deus, para que, por intermédio dela, você usufrua das bênçãos celestiais e abençoe todas as famílias da terra. Deus viu que não era bom que o homem permanecesse só. Por isso criou Eva para Adão e criou a família para você. Glória a Deus pela família. Amém? Aqui concluímos a nossa lição e o nosso trimestre, cujo tema da revista foi a família cristã. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um dos adolescentes e suas famílias, seus pais e irmãos. Que Deus abençoe e até o início do próximo trimestre.